Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal para trocar impressões, pensamentos, reflexões e alguns sentimentos acerca dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, através do nosso despretensioso canal informativo e de reflexões ABC da Ciência Espírita. Hoje, dia 10 de setembro de 2023, o nosso capítulo 32, o nosso episódio 32. E abrimos, como sempre fazemos, a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso amado amigo de sempre, Chico Xavier. A lição é 88, Velar com Jesus. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem, em grande conta, os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa, simbolicamente, de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Meus caros amigos, meus caros irmãos, lição preciosa como tantas que Emmanuel nos traz, a reflexão dos nossos corações, a elevar nossas potências aqui na Terra. Mas com humildade podemos refletir, ou somos compelidos a refletir, que no nosso acanhado posto aqui na Terra, seja no trabalho, seja na família, nós possuímos não só aquela uma hora, mas todos os instantes, todos os minutos, como um momento de estar com Jesus. Os momentos mais difíceis são aqueles em que não estamos refletindo em sintonia, mas sim no dia a dia,
estamos em comunhão permanente com Jesus. É claro, portanto, que Jesus exorta apenas 1 hora no nosso dia para que possamos testemunhar à luz dos seus ensinamentos, à luz daquela ligação mais profunda com a nossa consciência, reencontrarmos a paz que nos reequilibra todo o nosso psicossoma, que nós veremos um pouquinho adiante, nos permitindo refazermos as nossas energias, refazermos os nossos compromissos com Jesus, para que nas horas sagradas não dormitamos, que nessas horas sagradas do grande testemunho possamos estar bem acordados e vigilantes para enfrentar os problemas com aquela harmonia que nós buscamos tratar durante essas 1 hora. Deus esteja contigo, irmão, minha irmã, hoje e sempre, iluminando-te a vida para ti e todos os teus. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o capítulo de hoje, o episódio de hoje, continua dando continuidade. Nós vamos falar sobre o aparecimento dos seres, né? Mas a chamada evolução cosmocinética, que também, na realidade, é a parte que nos fala sobre a cocriação no plano menor e corpo espiritual. Então, primeiramente, é preciso entendermos qual é o significado da cocriação em plano menor. E André Luiz nos traz, lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, na página 16, a seguinte explicação. Em análogo alicerce, então vimos no capítulo anterior que há uma cocriação em plano maior, ou seja, as inteligências superiores, os grandes devas, as grandes figuras angelicais, como quer queiram as denominações religiosas aqui na Terra, sob a orientação de Jesus e das outras grandes inteligências maiores, realizam os planos divinos na organização desse celeiro que é o universo. O celeiro de quê? De estrelas e de vidas. E em plano menor existe também um processo de cocriação, que somos nós. Então vem e André Luiz explicando que em análogo alicerce, as inteligências humanas, nós, que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. O que é esse veículo fisiopsicossomático? Nós vimos que carinhosamente na sua inteligência maior, Allan Kardec traduziu o veículo que envolve o espírito, em que, no chamado perispírito, ele como pedagogo, nos trazendo um berço de um entendimento à luz da nossa capacidade de época, uma associação entre um fruto, uma laranja, em que nós temos, não é isso? Nós temos o fruto, tem a casca, que é o corpo, existe aquela camada, como por exemplo, podemos ver no abacaxi, podemos ver na laranja, a camada mais branca, né, que separa do fruto, que é o chamado perisperma na nossa biologia, e o fruto propriamente dito, que é o espírito. Então, cunhando essa analogia,
Kardec nos trouxe então a noção de um conceito que é chamado perispírito. E aí André Luiz, já antevendo a nossa maioridade no entendimento ou das conquistas científicas maiores do espiritismo, ele nos traz a noção de que esse mesmo veículo é um veículo físico-psicossomático. Por quê? Porque ele, na realidade, é produzido pelo próprio espírito. Porém, como vamos ver aqui, como que ele é produzido? Ele é produzido através de uma chamada evolução cosmocinética. Esse, então, corpo psicossomático, o físio-psicossoma, também chamado perispírito, corpo espiritual ou psicossoma, é uma conquista cosmocinética, porquanto o princípio inteligente experimentado em diversas existências, absorvendo os influxos dos ambientes, sofre modificações amparadas pelas inteligências divinas superiores, conquistando mecanismos de organização psicofísicas a expressar-se nas vidas materiais. Nós bem vimos aqui no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, sobre nascimento e humanização do espírito, que o princípio inteligente, não é isso? Ele sofre no decurso das suas inteligências, da sua formação, do seu desenvolvimento, um processo de quê? De individualização através de diversas existências. Só que essas existências são o quê? São amparadas, são monitoradas. E aí, no decurso dessas existências, esse princípio diminuto, princípio individual, ele vai sofrendo com o amparo das inteligências maiores divinas as modificações necessárias para que neles sejam fixados os princípios definitivos das conquistas que alicerçarão a espécie humana. Mas é nesse processo de conquista da individualização que esse princípio inteligente, portanto, ele vai conquistando diminutos mecanismos de organização psicofísicas, exteriorizando através do que? Através do nosso psicossoma, que vai conquistando cada vez esses mecanismos de organização psicofísicas. Essa mecanismos de organização psicofísicas são derivados de quê? São derivados de que o espírito ele vai através das realizações, das pequenas conquistas. Na verdade, o espírito, na verdade, nesse momento, ainda princípio inteligente, o espírito com I minúsculo, porque nós só nos tornamos espíritos com I maiúsculo quando sofremos o momento da humanização. E aquele nosso processozinho de organização, de evolução, chamado também evolução cosmocinética, porque é realizado em 2 planos, ou em 2 mundos, na gestação de diversos planetas, aqui na Terra, e num plano espiritual. Assim, o princípio inteligente ele é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico e espiritual, e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalística. Está lá no capítulo 6 de Evoluções dos Mundos, na página 43. Ou seja, esse princípio inteligente
ele é experimentado em diversas existências, em diversos modos, nesse imenso laboratório da natureza. Mas entre o seu nascimento e sua morte desse princípio, ou seja, ele deixando aquele pequeno veículo de existência na Terra, voltando para o plano espiritual, ele sofre novamente o que? Uma melhoria, uma organização. E todos os órgãos, então, desse corpo espiritual, que vamos ver um pouquinho mais à frente, no próximo episódio, esse corpo espiritual, ou psicossoma, o veículo físico-psicossomático, ou seja, ele vai, portanto, ao longo desse processo de várias existências do princípio inteligente, ele vai adquirindo o que? Pequenas sensações que vão gerando informações para esse princípio inteligente e vai produzindo reflexos sobre esse psicossoma, gerando então aqueles organismos derivados daquela natureza das expressões. Um exemplo, portanto, ele vai sofrendo então situações de tato e aí vai absorvendo aquela informação e vai absorvendo questões da digestão e vai absorvendo aquela informação e construindo modificações amparados tanto aqui na Terra quanto no espaço pelas divinas inteligências superiores. Portanto, esse corpo, os órgãos do corpo espiritual foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Está lá no capítulo 4. Ou seja, essas conquistas do corpo espiritual, o perispírito, se Deus junta essa formação desse corpo espiritual que nós vamos viver, que ele reflete toda a organização do corpo físico futuro do homem, mas ele vai ganhando então as conquistas ou as informações que vão propiciar a própria evolução desse corpo perispiritual, corpo espiritual, o psicossoma, e vão, através de diversas existências, com um conjunto de informações adquiridas, evoluindo e se desenvolvendo cada vez novas existências que vão se aprimorando até chegar a uma existência em que esse psicossoma seja possível se humanizar, então o espírito com a conquista maior. Ele recebe aí o presente de se humanizar. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Está lá no capítulo 6, Evolução em Dois Mundos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, quer dizer, tateando essas pequenas células, não é isso? Tanto físicas quanto espirituais. Então o espírito, ele vai aprendendo a dominar, não é isso? Ele, naquelas diminutas existências, ele vai conquistando, tá certo? Vai, através das sensações, certos reflexos que vão se incorporando no seu psicossoma, o corpo espiritual, que através da existência eles vão se desenvolvendo, vai sofrendo também modificações no plano espiritual
e renasce novamente através de outros tipos de vidas. E aí, cada vez mais, essas novas conquistas eles vão possibilitando, ou seja, a aquisição de um psicossoma mais elaborado, um corpo espiritual mais elaborado. Então, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as ao seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Olha aí, então, com esse processo evolutivo, o espírito, nessas existências, amparado pelas potências celestes, ele vai, através de diversas sensações experimentadas nas diversas existências, ele vai gerando, cunhando informações e modificando o psicossoma, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, com o amparo também dos nossos mestres celestes maiores, nesse grande laboratório divino. E aí, com isso, ele vai conquistando o que nesse psicossoma? As informações que promoverão a formação e desenvolvimento dos órgãos e que aí, cada vez mais, nessas diversas existências, vou conquistando o que? Não mais aquela lentidão da experimentação do tato ou do olfato, mas já um organismo já em franco desenvolvimento e aí caminhando para o quê? Para o automatismo fisiológico em que esse organismo psicossoma ele é completamente feito. Queremos dizer com isso que o psicossoma, ou veículo fisiopsicossomático, ou perispírito, é o verdadeiro corpo físico do espírito. É nele que se tange todo o aprendizado da formação corporal dos organismos, que serão depois refletidos no corpo físico. Não é interessante? E aí, tudo isso é feito, como foi dito aqui, em milhões de séculos de laboratório cosmocinético, por quanto foi feito aqui em diversas existências e modificações seguras no plano espiritual, nesse grande laboratório, nessa grande oficina de inteligência superior. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados mononucleares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que envolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas, que nadam, atraindo-as uma para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Está lá no capítulo 4, em Evolução em 2 Mundos. O que significa isso? Que essas diversas existências, por exemplo, um homem que o homem teve, tá certo?
ele, como princípio inteligente, ou seja, antes de se tornar homem, antes de se humanizar, naquelas diversas existências, esse princípio inteligente, então, em existências, por exemplo, às vezes nós nos confundimos em que fomos uma vez mineral, não fomos uma vez mineral. Nós, com um princípio inteligente, distantes ainda dessa personalidade humana, nós dormitamos nas rochas e nos alimentamos com bactérias que éramos, tá certo? De que? Alimentamos-nos de pequenos corpúsculos ferrosos de ferro. Daí nascermos no mineral. Não propriamente fomos mineral. Fomos já um princípio inteligente, nascidos na forma de uma existência bacteriológica apropriada àquela natureza da Terra, nascendo ali e se alimentando ali, portanto, daquele ferro. E depois exercendo, tateando para ir ganhando novas formações, em que seja aqui na Terra, voltando para o espaço, sofrendo de modificações, voltando novamente para a Terra através do princípio inteligente em desenvolvimento, adquirindo então uma visão mais coletiva, uma existência mais coletiva através de algas. Mas vejam bem, as algas hoje, ou as plantas hoje, não têm mais espíritos. Isso foi um processo anterior de formação dos seres, uma evolução cosmocinética. Adquirindo aí como algas, está vendo? Essas células masculinas e femininas, caminhando então para quê? Para a reprodução sexuada. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado. Nós experimentamos aqui o entendimento dessa evolução cosmocinética, em que o princípio inteligente, através de diversas existências, ele vai sofrendo modificações nessas existências, adquirindo aquelas sensações necessárias para a geração de informação e modificar o seu psicossoma. E aí esse ser em existências, ele vai adquirindo sensações, sentimentos que vão organizando o seu psicossoma em novas existências e adquirindo novos patrimônios existenciais, capacitando a novos saltos, aos novos degraus evolutivos, e que em muitas vezes não conseguimos ainda, como ciência aqui na Terra, identificar essa passagem, porque muitas dessas passagens foram feitas, dessas alterações foram feitas no plano espiritual através dos nossos geneticistas celestes, que imprimiram as cargas necessárias para que houvesse as transformações adaptativas no cunho celestial da evolução, da fixação daqueles pressupostos organizativos necessários ao progresso final, que é a formação, que é a humanização. Apresentamos aqui em rápido resumo apenas uma visão, possibilitando a você, caro irmão, cara irmã, o aprofundamento desses estudos, mostrando para vocês como é maravilhosa a ciência espírita, como ela existe em profundidade, como existe uma profunda interligação de nosso processo evolutivo aqui na Terra com o nosso processo espiritual. Que o Espírito, ele existe e ele que preside todo o nosso processo de evolução. Muito obrigado por esse momento de estarmos aqui mais uma vez presentes. Se for possível, do seu coração, experimentar aí aquele joinha, em todos os canais fazem isso, mas sobretudo, possa também contar com o seu estímulo na divulgação desse nosso canal. Muito obrigado.
Seja muito feliz hoje e sempre em toda a sua semana. Que assim seja.